Oi, pessoal, boa noite. Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. O Organize Meu Condomínio é uma plataforma e aplicativo para ajudar o síndico nas suas principais demandas do dia a dia. Ela surgiu alguns anos atrás lá no meu condomínio para atender umas demandas nossas. Eu tenho certeza que é comum para todo mundo que participa aqui do nosso grupo. Hoje a gente atende condomínios do Brasil inteiro e a gente acredita que nesse mercado tem muita gente criando dificuldade para vender facilidade. E a gente também acredita que o síndico é uma pessoa de coragem e capacitada. Mais que administrar um condomínio, é muito complicado porque exige muitas especializações. E daí o objetivo desse nosso bate-papo, que é sempre trazer um especialista em determinado assunto para ajudar a gente nesses temas tão diversos que estão envolvidos na administração de um condomínio. Hoje, com a gente aqui, tem a Rosane Fagundes, ela é advogada, mediadora de conflitos, certificada pela Universidade de Columbia, em Nova York. O Rildo também participou com a gente, ele é síndico profissional, administrador de empresas, e tem usado a mediação de conflitos para resolver os problemas nos condomínios que ele administra. Rosane, a palavra está contigo. Bem-vinda. Rildo também, bem-vindo. Aí vamos iniciar aqui a nossa conversa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Organize Meu Condomínio, com o Eduardo, a Cláudia, enfim, acho muito louvável, né, todo esse trabalho que eles fazem, né, para os síndicos, voltado para os condomínios. Acho excelente o trabalho que eles desenvolvem e estar em companhia do querido aí Rildo, que é um síndico super referência aqui na Bahia e com experiência aí com a mediação, já vem caminhando aí na mediação durante algum tempo. Então, é um grande prazer estar com todos vocês aqui hoje. Espero que a gente tenha uma noite bem agradável e que a gente possa sair com mais clareza sobre o tema. Estou aqui à disposição para responder perguntas. Enfim, é um grande prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Rildo, como já fui apresentado. Eu estou muito feliz por ter sido convidado, por estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um assunto relativamente novo para demandas muito antigas, né? Da vida inteira. Então, acho que a mediação é uma das vertentes mais importantes dentro do relacionamento, principalmente condominial, tá? Que nós vamos estar falando, focando sobre isso. Então, acho que sem mediação, eu acho que não tem como gerar um bom relacionamento, criar um ambiente favorável dentro do condomínio, né? Que é o que nós buscamos, né? Criar esse ambiente e criar aquela gestão humanizada. Eu acho que não existe gestão humanizada sem a mediação. Então, agradeço a participação de todos e espero que hoje eu com certeza vou aprender muito com vocês, tá? Então, se eu puder contribuir um pouquinho, eu vou ficar muito feliz também. Então, eu vou dar início apresentando alguns slides, né, para situar vocês um pouco do conceito de mediação, do conceito dos métodos, falar um pouco, né, dos conflitos, e a qualquer momento o Rildo vai estar participando comigo, e a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, né, e a gente vai tentar responder, dentro do possível, as dúvidas que vocês têm. Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Vocês estão vendo? Vou colocar aqui. Tá na tela já. Pronto. Então, a Duo Mediar é uma empresa de consultoria que eu tenho em treinamentos, em prestação de serviço na gestão de conflitos em diversas áreas, incluindo condomínio, né? O tema que a gente vai falar aqui hoje, né, é sobre gestão de conflitos condominiais,
né, que é voltado tanto para síndicos, como administradoras, como condôminos, até os próprios condôminos, é muito interessante que eles saibam sobre formas de resolução de conflitos. A gente está cada vez num mundo mais conflituado, onde as pessoas estão cada vez mais intolerantes, os ânimos acirrados. Então, a gente ter ferramentas que nos auxiliem a lidar com esses conflitos diários e com essas situações de crise sempre é muito interessante. Eu vou começar passando um filme aí para vocês, de Bruno Bozzetto, que ele traz uma animação sobre conflito em condomínio. Acho que foi. A gente está vendo o áudio, mas não está vendo o filme. Não estão vendo o filme? Não, tá aparecendo só o áudio. Acho que você tem que ir no slide do filme. Acho que vai no slide... Espera aí. Vocês estão vendo aqui a tela? Agora sim. Deixa eu ver se ele vai aqui. Tá dando para ver? Agora sim, perfeito. Então, esse filme, na verdade, ele ilustra, né, ele ilustra uma situação onde as pessoas que vivem em condomínio, elas não se dão conta de que elas convivem num ambiente único e que as diferenças e os interesses diferentes precisam estar harmonizados e precisam estar, né, de acordo. O que acontece? Quando um conflito ele surge, ou você o trata adequadamente, ou começa a existir uma escalada. Então, o que a gente percebe com esse filme? À medida em que uma ação vai sendo tomada em represália a algo que está incomodando, isso vai gerando uma
reação contrária, e essa reatividade vai escalando esse conflito inicial. Então, assim, quanto menos habilidades você tem de lidar com os conflitos, mais a tendência é que esses conflitos escalem e que esses conflitos se tornem insolúveis e até violentos. Ele pode começar a partir de algo muito pequeno e se tornar algo com um total descontrole. Por isso que a gente chama uma escalada de conflito, onde se torna um círculo vicioso de ação e reação. E quando as pessoas estão envolvidas em conflito, geralmente elas não têm uma inteligência emocional, uma capacidade de diálogo, uma capacidade de argumentação clara. Elas apenas reagem àquilo que elas não estão gostando. Então, quanto menos reatividade, melhor você lida com os conflitos. Quanto mais assertividade e mais inteligência emocional para lidar com os conflitos, mais você tem possibilidades de soluções adequadas para esse conflito. Então, o que é mais importante, que eu diria? O mais importante é você tratar o conflito assim que ele surge. Às vezes, o comportamento diante do conflito podem ser os mais diversos. Tem pessoas que minimizam o conflito. Ah, isso não tem problema, isso é uma coisa pequena. Ou então tem pessoas que dizem, vou dar uma notificação, eu vou mandar vamos dizer assim, mandar um WhatsApp para essa pessoa, dizendo que da próxima vez que ela agir desse modo, ela vai ter uma sanção, ou eu chamo um advogado. Então, assim, muitas vezes, a forma que você escolhe de resolver esse conflito vai ter a consequência de como ele vai se desenvolver, entende? Então, se você, naquele momento, não trata logo quando ele começa, ele tem essa possibilidade de escala. Isso é muito importante que vocês prestem atenção, porque muitas vezes, por falta de tempo, por crença de que aquele conflito é menor, que aquilo não vai dar em nada. E tem uma coisa muito interessante que a gente vê na judicialização dos conflitos, né? Que é quando as ações judiciais são implementadas pelos condomínios, não há o tratamento adequado. Por quê? Porque enquanto o processo corre na justiça e enquanto essa ação espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para resolver o problema, as pessoas continuam convivendo. Então, o conflito não é tratado através da judicialização de modo adequado, porque as pessoas a resolução do conflito não espera. Então, é muito importante que se debruce, que você questione, né? Você que está aqui com a gente hoje, que você questione como eu trato os conflitos, qual o significado do conflito para mim. Conflito é algo que me assusta e eu quero fugir? Conflito é algo que eu tenho uma postura assertiva diante dele e quero logo resolver? Conflito é algo que eu terceirizo para alguém resolver? Então, assim, dependendo da postura e das crenças e de como cada um vê o conflito, o desdobramento pode ser diferente. Ou seja, pode ser que existam síndicos que não deem, às vezes, tanta importância em resolver algo menor e acaba tendo um comportamento apenas resolutivo dentro do condomínio. Ele resolve, como a gente diz no popular, né? Ele apaga incêndio, mas não efetivamente ele trata o conflito. E quando a gente fala tratar conflito, a gente fala num arcabouço, né, de ferramentas que vai desde a evitação do conflito, desde a mudança de cultura dentro de um condomínio,
desde a mudança de mindset, desde a mudança de postura diante dos conflitos, até a resolução em si, né? Então, a gente está falando de um espectro bastante amplo. Então, o que é que se deve evitar? A postura reativa, sempre. Eu trabalho com condomínios como um sistema, como uma empresa, como uma organização. Então, o condomínio, ele é um sistema que envolve diversos atores nesse sistema, é um sistema coletivo, né? Onde existem interesses diversos, existem necessidades diversas, existem formas de comportamento diversas, mas essas pessoas precisam conviver. E nem todos têm o conceito de coletividade, nem todos têm o conceito de o meu interesse, o meu espaço e os meus direitos terminam quando começam do outro. Então, o trabalho nessa conscientização de coletividade é algo que também faz parte, a meu ver, né, do trabalho de um síndico. Então, ele não é só apenas um resolvedor de problemas, ele é um agente de transformação e um agente de cultura dentro do condomínio, que eu acho que é o novo modelo, vamos dizer, de gestão, né? É um modelo onde existe uma ampliação na atividade desse síndico, que vai muito além de ser um resolvedor de problemas ou um cobrador, né, de cumprimento, né, da convenção, das regras do condomínio. Diga, Rildo, complemente. É interessante, esse vídeo, eu acho ele fantástico, eu achei ele maravilhoso. Porque tem duas questões aí, no meu entendimento, tá? Tem uma questão psicológica também, que eu vejo aí o seguinte, os conflitos, se ele não é tratado como a doutora Rosânia acabou de falar, ele acaba virando um confronto, né? Então, os conflitos somatizados vai virar o confronto, né? E isso que nós não queremos que aconteça. E outro fator interessante nesse vídeo é o que passa o avião, né? Que é um barulho que ninguém tem controle sobre esse fato. E aí, o que acontece é que, psicologicamente falando, as pessoas reclamam porque o vizinho está fazendo barulho, está caminhando, a mulher está caminhando com salto alto, ou o menino está brincando com a bola. Isso eu posso reclamar e posso resolver, mas quem liga para a companhia aérea para reclamar que o avião está passando com um barulho próximo à sua casa? Na verdade, então, é tudo aquilo que sai do seu controle, você acaba, eu diria assim, acaba se acostumando com aquilo, tá? Porque não há no seu controle. O carro que passa fazendo barulho na rua, eu não vou ligar para alguém para poder reclamar. Eu não tenho controle sobre isso, mas tudo que eu tenho controle, eu vou reclamar, eu vou impor meus direitos, eu vou, né, levar para alguém que resolva essa demanda. Eu achei super interessante esse vídeo, porque eu visualizei essas duas situações, né? Essa questão da somatização de pequenos conflitos para gerar um confronto, para gerar uma judicialização, para gerar as coisas que a gente ouve muito hoje, está muito em voga no país inteiro, problemas de agressões dentro dos condomínios, com porteiro, com síndico, com prestador de serviço, entre moradores. Então, é fantástico. E voltando a essa questão da empresa, dessa comparação de empresa e condomínio, eu posso estar errado e vocês, especialistas, por favor, me corrijam, tá? Se eu estiver errado, se estiver equivocado. Mas eu acredito que numa empresa comum, né? Que o condomínio hoje ele não tem personalidade jurídica de empresa, mas ele é tratado como tal. E uma diferença crucial entre as empresas normais e um condomínio é que lá nas empresas normais existe uma hierarquia, que lá tem o presidente e vai descendo aquela hierarquia até chegar às pessoas que trabalham na base da pirâmide, como eu diria assim. Já no condomínio, a questão é, os cotistas são proprietários, os condôminos são muitos proprietários.
Então, é você trabalhar o ego, trabalhar esses conflitos entre proprietários, entre donos, tá? E que muitas vezes eles não se veem dessa forma, eles acabam criando uma relação consumerista entre o condomínio e ele, que é o cotista. Isso já é também já vem um conflito, essa questão, né? Que não vê o condomínio, doutora Rosane, como como um empreendimento, não se coloca como um empreendedor, e sim como um consumidor, que ele não é, né? E isso gera muito conflito. Se alguém gostaria de fazer alguma observação, Cláudia? Não, só colocar, como ele falou, que eu faço a diferença de empresa, é que, assim, no condomínio são todos, né, cotistas, todos stakeholders, né, todos sócios, e acham que o síndico, que é empregado deles, assim, já vi várias vezes que o outro é o empregado dele, e ele manda e não quer pagar também, porque é empregado, mas a gente não quer pagar também, porque senão fica caro. Eduardo, que gostaria de fazer algum comentário? Aquela história, né? Quando tem muito cacique para pouco índio, é difícil, né? Porque todo mundo é dono, todo mundo tem o mesmo poder de decisão, vamos dizer assim, né? De argumento. E é um pouco que eu estava falando com o Rio antes de a gente começar aqui o bate-papo, né? Muita calma, não responder nada assim intempestivamente. E a mediação né, no caso do síndico, tem que ser um exercício para a vida, né? Porque você está descendo no elevador, pensando num problema que você tem, alguma outra coisa, vem um morador e pum, Eduardo, levanta o dedo e vai falando, né? Então, se você não tiver muita calma, fala, olha, realmente, agora não posso ver isso, eu entendo o problema, realmente é um problema muito grave, a gente precisa lidar com isso, mas num outro momento, né? Você tem que ter um jogo de cintura muito bom, e é um exercício, né? Exatamente, Eduardo, desenvolver diversas habilidades, porque, na verdade, ele é um gestor de pessoas, né? Então, assim, às vezes tem síndico que chega para mim e diz assim, eu não gosto de lidar com pessoas, eu não tenho paciência, já botei lá que é só mandar por e-mail, que eu resolvo por e-mail. Então, assim, realmente, quem não gosta de lidar com gente, não pode ser síndico. Porque síndico passa exatamente por lidar com pessoas e com diferenças. Então, é necessário ter a habilidade necessária para ocupar essa função, entende? Uma outra coisa que eu queria fazer é como se fosse essas empresas. Quando eu falo empresa, Rildo trouxe essa questão da hierarquia nas empresas tradicionais, mas é como se fosse aquelas empresas onde os funcionários são cotistas, né? E uma analogia que eu faço muito, quando eu trago essa questão do pensamento sistêmico, eu falo em empresa muito nesse viés, de olhar como um organismo, Então, do mesmo modo que existem unidades dentro desse condomínio, e que cada unidade se sente imperativa no seu direito, do mesmo modo, numa empresa, cada setor ele se acha apartado dos demais. Então, é muito interessante isso. Eles não se veem como um todo, eles se veem como partes, do mesmo modo que os condôminos se veem como partes e não como um todo. Vou dar um exemplo. Quando você vai para uma organização, você chega na organização e aí determinado setor diz, mas eu não tenho nada a ver com isso, o problema é no jurídico, o problema é no marketing. Ele não se dá conta de que o problema do jurídico ou o problema do marketing atinge a empresa, e atingindo a empresa, atinge a ele. Do mesmo modo, o condômino. Ele não... o problema é com o 201. É o 201 e o 902. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem. Até porque, se o seu condomínio tiver vamos dizer, um estigma de que é um condomínio mal cuidado, que é um condomínio cheio de problema, que é um condomínio onde as pessoas se agridem, isso vai interferir até no valor do seu imóvel. Valorização, exato. Então, é óbvio que qualquer coisa que aconteça no condomínio
de algum modo, vai impactar você. É por isso, doutora, que mesmo as demandas, não sendo de responsabilidade do síndico, ele precisa ter essa sensibilidade de mediar, de tentar equalizar essas questões, porque tudo recai sobre o síndico. Eu dou sempre como exemplo a questão do auxiliar de serviços gerais. Para acabar com a administração de um síndico, basta o auxiliar de serviços gerais não fazer o trabalho dele correto, que é reclamação de tudo quanto é lado. Então, você vê que uma peça ali, cada pecinha da engrenagem, ela precisa funcionar bem. Tá? E o síndico precisa ter esse olhar sistêmico de um todo, porque não é apenas a gestão do síndico. O que é a gestão do síndico? É o ESG trabalhar de forma correta, são os prestadores de serviços trabalharem de forma correta, são os colaboradores trabalharem cada um da forma correta, como deve ser. Aí sim, a gestão vai ser tranquila, vai ser eficaz. Porque se alguma pecinha não funcionar, vai gerar conflito, vai gerar confronto, vai gerar desgaste para todo mundo, e aí entra aquela questão, o síndico, a maioria principalmente agora no período de pandemia, né? Que tudo mudou, eu acho que quem permaneceu depois da pandemia, durante a pandemia, quem depois da pandemia permanecer como síndico, realmente são pessoas diferentes, tá? São pessoas fortalecidas. E são pessoas que dificilmente saem da sindicatura porque realmente foi uma prova de fogo. Tá? Lidar com as pessoas todas dentro daquela microsociedade, que todos saíam dali para trabalhar, para fazer suas atividades, e agora, durante esses 3 anos, as pessoas ficaram dentro de casa, as pessoas começaram a perceber mais, por exemplo, como esse vídeo, perceber mais a criança brincando dentro de casa, porque você estava em home office, você estava dando uma aula, por exemplo, da sua casa e precisava de tranquilidade. Então, tudo isso, as coisas mudam, tudo isso é dinâmico, enfim, essa questão condominial é muito complexa. E, Eduardo, a sua fala, voltando à sua fala, essa questão de os condôminos, eles ainda, na verdade, não entenderam qual o real papel dele dentro do condomínio. Tá? Eu acho que ainda as pessoas não entenderam qual o papel do síndico, qual o papel do conselho fiscal, qual o papel do condômino dentro do condomínio. Tá? Aí eu volto àquela questão, eles se colocam ainda na posição, na maioria das vezes, não são todas, tá? Mas na maioria das vezes se colocam como consumidores, e não como cotista, como proprietário. Tá? E isso é um problema para a gente dentro do condomínio. Eu vou até pegar uma fala sua, porque é bom que faça uma distinção entre conflito e confronto, ok? Então, assim, não tem como a gente acabar com o conflito. O conflito é inerente à pessoa humana. Enquanto existe um ser vivo, vai existir conflito. Se ele ficar sozinho no mundo, ele vai estar em conflito com ele mesmo. Então, assim, não tem como viver sem conflito. O conflito ele pode ser visto de um modo negativo, de um modo não saudável, e pode ser visto de um modo saudável. Na nossa concepção de quem trabalha com mediação, a gente vê um conflito como algo positivo, como algo que pode trazer soluções criativas, compreensão dos fatos, melhoria dos comportamentos. Você vê que todo momento em que vivemos crises, na história da humanidade, nós evoluímos. Então, é através dos conflitos que nós evoluímos, é através, né, desses desgastes que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo a nossa criatividade, a nossa inovação, a nossa forma de fazer. Foi através da pandemia que a gente começou a usar, né, o Zoom, que começou a usar os meios virtuais para se comunicar. Então, assim, os conflitos e as crises nos impulsionam para o crescimento. Quando o conflito não é tratado desse modo, como algo que nos faz evoluir, ele passa a ser confronto. E a diferença é essa, o conflito ele é algo que agrega, e se não cuidado, ele vira um confronto. O confronto, ele está lasteado no perde-ganha.
O confronto é aquele que ou você tem razão ou eu tenho razão. Só pode sair um vencedor dessa história. E quando a gente trabalha nessa premissa de perde-ganha, perde todo mundo. Porque aquele que perde não se conforma. E ele vai gerar novo conflito. Então, a gente vê isso acontecer, inclusive, na justiça. Então, um condômino entra na justiça contra outro. O que perdeu na justiça, ele vai se conformar? O conflito foi resolvido? Muitas vezes não. Ele perdeu na justiça, ele ficou com aquela raiva e ele vai gerar um novo conflito. Então, se a briga foi por causa do cachorro e ele perdeu, ele vai fazer alguma coisa no carro. Por quê? Porque o conflito não foi tratado. Então, quando esse conflito não é adequadamente tratado, ele vira um confronto. O conflito, quando a gente fala tratar adequadamente, é a gente tratar pelo viés do ganha-ganha. Ou seja, como eu posso, né, ter meus interesses atendidos de algum modo e ceder em algumas coisas, e como você pode ter seus interesses atendidos e cedendo em alguma coisa. Por quê? Porque nós vamos continuar convivendo. É diferente de você ter um conflito numa briga de trânsito ou numa loja. Você não vai precisar conviver com essas pessoas. Você terminou ali o problema do trânsito, você terminou ali o problema naquela loja, você pode não voltar mais nunca. Você nunca mais vai ver aquela pessoa do trânsito. Mas todo conflito onde as pessoas convivem, tipo escola, empresa, no trabalho, família, vizinhança, condomínio, onde as pessoas têm um vínculo, elas têm uma continuidade na convivência, o conflito precisa ser tratado. E por isso que a judicialização não dá conta, porque ela não restabelece diálogo. A sentença judicial não restabelece diálogo. A sentença judicial não trata a raiz do problema. Por isso que nós falamos de outros métodos de resolução de conflito que não sejam o viés judicial. Quer dizer que não é bom o viés judicial? Não. Existem questões onde o judicial é a forma mais adequada de tratar aquele conflito. E existem outras formas, outros conflitos, que outras formas vão ser mais adequadas. Cabe o quê? Cabe você fazer uma verificação de aquele conflito que eu estou na mão, ele tem como ser resolvido através de outros métodos que não seja a via judicial? Ou não? Esse conflito realmente precisa ir para o judicial. Então, é uma análise que os advogados, junto com o condomínio, junto com o síndico, né, junto com, nas suas assembleias, podem estar decidindo e vendo a melhor forma de tratar aquele problema. Então, continuando aqui, né, eu vou continuar aqui, continuando aqui, ficou claro essa questão, né, de que... Oi. Deixa eu só interromper um minutinho. Não, que o Rildo comentou antes que tem um condomínio, né, que tem na convenção do condomínio que eles colocaram que que a mediação ia ser uma forma de resolver conflitos, né? Sim, uma cláusula. Dessa experiência, que eu acho bem interessante, de como colocar, como fazer, como falar com o advogado para fazer isso, né? Como vocês podiam contar um pouquinho disso. Conta aí, Rildo, um pouquinho dessa experiência. Bom, coincidiu em uma época que eu prestava uma consultoria para um condomínio e estava fazendo um curso com a doutora Rosane de mediação de conflitos, né? Foi o primeiro curso que eu fiz com ela de mediação. Então, a síndica também, inclusive eu levei a síndica, ela fez também um curso de mediação de conflitos com a doutora Rosane, e a partir daí surgiu a intenção de colocar essa cláusula de mediação no condomínio. E até então eu não conhecia nenhuma convenção com cláusula de mediação, tá? Não conheço até hoje outra. Se já tiver, ótimo. Mas, assim, nós aproveitamos o conhecimento que estávamos adquirindo no curso
E a própria doutora Rosane nos ajudou nessa composição da cláusula. E o interessante é que depois eu até conversei com ela, que quando... porque a convenção e regimento interno é feito por advogado, tá? Eu não sou advogado, então eu estava apenas organizando o material para chegar até o advogado e ele fazer a composição adequada da convenção do regimento interno. E quando chegou essa cláusula lá, ele não concordou. Ele não concordou, ele achou assim algo inovador demais. As pessoas não vão aceitar uma coisa dessa. Isso não vai funcionar dentro do condomínio. Ou seja, eu diria assim, um discurso muito tradicionalista. E aí eu percebi que muitos advogados ainda estavam resistentes à questão da mediação, né? E aí a doutora me explicou, Hilda, porque ainda é uma quebra de paradigma, nós aos pouquinhos vamos ganhando espaço. E doutora, eu estava conversando com Cláudia e Eduardo, que eu acho que está precisando ainda dos mediadores chegar até as grandes mídias e mostrar a força, o potencial da mediação. Acho que a grande mídia precisa conhecer. E, inclusive, nos eventos de condomínio, nós não temos mediadores ainda. Embora eu conhecia a doutora Rosane em um evento condominial, tá? Porque ela é a precursora aqui na Bahia, é a doutora Rosane. Eu fiquei encantado, inclusive, porque, Cláudia e Eduardo, eu nunca tinha visto alguém brilhar o olho falando em conflito. Eu fiquei impressionado, não, ela não é normal, isso não existe, ela não é normal. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, foi a partir daí que comecei a me aproximar dela, porque profissionais como este é que aproxima a nossa realidade, porque conflito nós convivemos todos os dias, né, doutora Rosane? Nós convivemos o tempo inteiro. Então, hoje, nos eventos, nós sentimos falta, nos eventos condominiais, nós sentimos falta, por exemplo, de um painel falando de mediação de conflitos. Nós não temos, geralmente. Não temos. Então, isso foi um marco, essa cláusula em uma convenção de condomínio, tá? Falando sobre mediação de conflito. Ela pode utilizar essa ferramenta, contratar uma empresa de mediação, contratar um advogado ou um profissional mediador, até, se eu não me engano, a convenção dela foi até o limite de 2 salários mínimos, poderia estar utilizando essa ferramenta. Eu achei assim, super inovador, fantástico, eu fiquei todo orgulhoso por ter conseguido colocar nessa convenção essa cláusula. E realmente, Hildo, existe uma resistência muito grande dos advogados. Por quê? Inclusive, eu sou presidente da comissão de mediação da OAB e a gente faz um trabalho muito intenso com os advogados para mostrar aos advogados que o mediador não concorre com o advogado, o mediador ele trabalha em conjunto com o advogado. Nas mediações, os advogados podem, inclusive, participar das mediações, né? Eles participam junto com o mediador das mediações, e o quanto o advogado pode se beneficiar, mas é porque a formação do advogado, antigamente, né? Enfim, até então, que agora está mudando, graças a Deus, porque já existe a disciplina na grade do curso de Direito, as disciplinas dos métodos autocompositivos e da mediação, mas até então, o advogado ele era vamos dizer assim, capacitado para brigar, ele era capacitado para litigar. Então, o mindset do advogado é assim, quanto mais eu sou aguerrido, quanto mais eu vou para a disputa, quanto mais eu brigo, eu tenho uma melhor remuneração. Tanto que os advogados perguntam para mim, eu vou ganhar dinheiro com mediação? Vai ganhar mais do que litigando. Porque se o advogado cobrar, e ele pode cobrar, porque a OAB tem uma resolução, que é a resolução, o provimento 196 de 2020, que reconheceu a atividade de mediador ou árbitro para os advogados também atuarem, aqueles que têm a formação, ou os advogados que vão atuar na mediação, eles têm no contrato
o assessoramento do cliente na mediação e os honorários estabelecidos. E eles têm os honorários dele garantidos do mesmo modo que ele judicializasse. Então, ele não perde. Ao contrário, ele ganha com um cliente mais satisfeito, porque ele não vai esperar 5 anos para ver o processo dele resolvido. Ele vai ter atender melhor os interesses do cliente dele, porque o cliente dele quer resolver o problema, o cliente dele não quer entrar na justiça. O cliente do advogado procura o advogado para resolver o problema. A forma como ele vai resolver, se vai ser por arbitragem, por mediação, por prática colaborativa, por judicialização, é outra questão. Então, o método o advogado escolhe. Então, os advogados precisam saber disso e ser parceiro dos mediadores. Então, os escritórios de advocacia que são terceirizados pelos condomínios podem ter mediadores parceiros e terceirizar esse serviço junto com o serviço dele de advocacia e, para os casos que ele achar que é pertinente, fazer a mediação. Ganha ele, ganha o condomínio, ganha os condôminos, ganha o mediador, é o ganha-ganha, entende? Porque o que ele tem que entender é que, quando ele leva uma questão que poderia ter sido resolvida de uma forma mais dialogada, consensualizada, em menos tempo, em 3 meses, em 2 meses, de uma forma que atenda aos interesses dessas pessoas e crie um ambiente mais harmônico dentro desse condomínio, ele está sendo muito mais efetivo enquanto advogado do que ele levando para a justiça, que vai levar 5 anos e nem sempre a sentença vai atender essas partes ou atender esse condomínio. Entende? Exatamente. Então, é importante essa conscientização dos escritórios de advocacia. Inclusive, a gente tem um trabalho lá na comissão, que quem quiser depois pode falar comigo, onde a gente tem uma palestra que a gente dá aos escritórios de advocacia, que chama Mediação Também é Negócio, para mostrar a ele que a mediação também é um bom negócio para o advogado. E a gente dá essa palestra gratuita, então aqueles que tiverem interesse em ter essas palestras indicadas aos escritórios, a gente vai mostrar o quanto o escritório e os advogados podem estar ganhando com os métodos autocompositivos. E essa cláusula é uma decisão do condomínio, porque a convenção ela tem que ser uma manifestação dos interesses, dos direitos e das necessidades daquele grupo. Então, se aquele condomínio ele acha que é válido você ter, além da judicialização, outros métodos para oferecer aos condôminos, ao próprio condomínio, né? Às vezes o conflito é entre o condomínio e uma terceirizada ou uma prestadora de serviço. Então, a mediação, eu vou falar disso mais adiante, né? A quem serve a mediação. Mas é um trabalho conjunto. Doutora, diga, antes da senhora continuar, a Roberta está aqui na parte das mensagens, a Roberta falou, boa ideia colocar na convenção. Assim, nós precisamos, na verdade, disseminar isso nos condomínios. E principalmente no momento como nós estamos agora, é que é um momento que muitos condomínios vão atualizar suas convenções devido à pandemia, tem muitas coisas mudando, então muitas convenções irão precisar ser atualizadas. Então, é uma boa oportunidade para buscar disseminar isso para os condomínios e dar essa possibilidade, porque principalmente como no estabelecimento das relações, porque o principal objetivo, no meu entendimento, de uma mediação dentro de um condomínio, que está se tratando de vizinhos, é restabelecer o respeito, restabelecer a ordem, restabelecer a convivência daquelas pessoas, já que irão conviver
por muito tempo, a não ser que se mudem, né? Mas eu acho que é um momento bacana para se levar essa possibilidade de colocar nas suas convenções, nos condomínios, essa possibilidade de mediação, sim, tá? E vale a pena, tá? Vale a pena mesmo, porque as pessoas começam a entender que existem outros mecanismos que não apenas o mecanismo de judicializar, tá? Gente, eu só queria dizer que depois eu posso compartilhar a cláusula, um modelo de cláusula, se vocês quiserem. Aí vocês respondem aí no chat se vocês querem que eu compartilhe um modelo de cláusula. A gente chama de cláusula escalonada, que é MED-ARB, né? Tanto a mediação como a arbitragem para resolução de conflito. Como eu vou compartilhar o vídeo, que já me pediram aqui, eu compartilho com vocês. E quem ficar até o final vai receber o e-book que eu prometi, tá certo? Então, eu acho que essa questão da cláusula é importantíssima, porque como é que funciona a cláusula? É como se fosse uma escala de solução de conflito. Então, você começa tentando o síndico resolver, o síndico não conseguindo resolver, parte para a mediação. Não conseguindo com a mediação, ele pode partir com a arbitragem. Tudo isso é extrajudicial, não está na justiça ainda. Se não conseguir com a arbitragem, aí ele judicializa. Mas percebe que é uma tentativa de solução escalada, do mesmo modo que se escala o conflito, se escala a solução, a possibilidade de solução. Entende? Então, a gente vai desde negociação, começa a escala. Eu vou mostrar mais para frente aqui, para ficar mais claro para vocês. Doutora, tem o Domingos, está no chat também, pedia, por gentileza, é possível exemplificar a aplicação da mediação no dia a dia do condomínio, quais ações preventivas e até reativas? Vou falar disso mais adiante. Só um minuto, só um pouquinho. Aqui eu trouxe, né, alguns tipos de conflito. Gente, isso aqui é 2%, né? Porque a gente sabe que tem mais de 50%. Eu posso fazer um e-book só de tipos de conflito. Então, assim, mas assim, os campeões, vamos dizer, né? Os campeões, que são a questão do barulho, que é um dos mais recorrentes, né? Rosane, A questão eu acho que o slide não mudou. Não mudou? Está parado no... É uma expressão de diferentes... Ai, meu Deus. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver aqui o que é que houve. Está vendo aqui agora? Estão vendo? Perfeito, perfeito. Pronto. Quando não aparecer, me sinalize. Estão vendo agora? Sim, os ícones de televisão, carro, cachorro. Então, assim, aí são conflitos, né, que são muito recorrentes, e são conflitos, gente, que assim, para quem trabalha com mediação, eu sou chamada para resolver muito conflito de condomínio, eu acho, assim, temeroso entrar na justiça para resolver esse tipo de conflito. Problemas de garagem, problemas de barulho, problemas de infiltração, que é onde se vai discutir quem tem responsabilidade, quem não tem, como vai pagar isso, enfim, né? Questões de pets, questões de animais, questões de convivência, de área comum, de, vamos dizer assim, questões de utilização, né, desse espaço comum, utilização de salão de festa, utilização, né, de quadra, essas questões de lugar onde fumar, enfim. Posso colocar a senhora na saia justa, doutora? Pode? Pode. Pode. Como tratar essa questão de pessoas fumando, por exemplo, fumando não cigarros normais, mas fazendo uso de drogas, por exemplo, no condomínio? Na verdade, isso está estabelecido na própria convenção do condomínio, né? Isso já tem regras, né? Ou se espera que tenha essas regras, né? Em questões de... No caso, quando são nas áreas comuns,
o regimento interno, a convenção do condomínio vai agir. Já, O problema maior é quando é dentro da sua unidade de casa. e as pessoas acham que ali dentro eles podem tudo, tá? O problema se instala nesse momento, porque nas áreas comuns existe o regimento interno que vai nortear, tá? Dentro das unidades. É uma situação muito delicada. No caso de ser droga, né? Quando isso vai para o judiciário, já entra uma outra coisa que é a ilegalidade da droga. Então, vai haver toda uma outra questão levantada de utilização, né? De algo que é ilícito. Isso já é. Mas, eu pergunto a vocês, a pessoa judicializa, porque a outra está fazendo, vamos falar o exemplo, né? Ele está utilizando de maconha dentro do apartamento dele. Aí a pessoa, o condomínio vai, o outro condomínio que está incomodado vai e judicializa. Vai levar 3, 4 anos, enfim. A gente não tem nem noção de quanto tempo leva. Enquanto isso, a outra pessoa vai continuar usando do mesmo modo. E ainda vai usar mais, porque ele está com mais raiva, porque o outro judicializou. Provavelmente, em vez dele só usar de manhã, ele vai usar de manhã, de tarde e de noite. Não é verdade? Porque ele está com raiva. E nós somos o quê? Reativos. Ok? Aí, depois desse tempo passado, vai o juiz e profere uma sentença condenando, pagando indenização, enfim, seja lá qual for o pedido. Inclusive, o outro pode entrar até com alguma coisa na área crime, por estar, né, porte de droga, enfim. Ele pode fazer várias coisas com esse vizinho. Ele vai deixar de ser vizinho? Não. Depois dessa sentença, passado 6 meses ou algum tempo, ele vai voltar a fazer? Provavelmente sim. Porque as pessoas não mudam de comportamento em função de sentença judicial. As pessoas só mudam de comportamento a partir da reflexão e da percepção dela de que ela está ultrapassando o direito do outro, de que ela está invadindo o direito do outro, de que ela tem um limite e de que ela precisa de respeito. Do mesmo modo que ela quer ser respeitada, ela precisa respeitar. Aí a gente diz, nossa, isso é utópico. Não, isso é possível. Isso é possível porque nós trabalhamos com a mediação, como eu disse a vocês antes, em diversas esferas. Não é só a resolutiva. Ah, quando tem um problema, eu chamo o mediador. Ou o síndico tem ferramentas da mediação para ele tratar aquele problema. A gente pode trabalhar com a mediação de modo, vamos dizer assim, evitativo. Ou seja, o síndico, em parceria com o mediador, ou o próprio síndico sozinho, junto com uma equipe, ele pode trabalhar a questão da informação e do desenvolvimento da cultura dentro do condomínio, que para mim é o mais importante. Porque resolver o problema está numa ponta. Mudar a cultura está na outra ponta. Então, você tem pessoas de diversas formações, com diversas histórias, com diversos valores, muito diferentes, que vou dar exemplos, por exemplo, uma pessoa que foi criada desde pequena no grito, e na casa dela todo mundo gritava, para ela é normal gritar. Entende? Para ela não é problema gritar. O outro foi acostumado em o som a toda altura e nunca teve problema, e ele vai achar que isso não tem problema, e ele vai ficar surpreso das pessoas se incomodarem. Então, assim, é importante que se perceba que só muda a partir do se dar conta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi 2 condôminos, onde uma senhora, ela tinha uma questão, ela fumava muito,
e ela morava sozinha, os 2 filhos dela moravam em outro local, não moravam com ela morava sozinha no condomínio. Ela fumava muito, e ela fumava na sala, na varanda dela. O que acontecia? A fumaça, por conta do vento e tal, ia direto para o andar de cima, onde tinha uma mãe com 2 crianças pequenas, inclusive bebê, e que tinha rinite, e que essas crianças estavam o tempo inteiro ficando com problema respiratório. Por diversas vezes, ela tentou conversar com essa senhora, não deu certo, tentou acionar o síndico tentou falar com essa senhora, tentou fazer alguma coisa, não resolveu. Fui chamada, e qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu conversei com a senhora, percebi que ela era muito resistente, que ela dizia que a casa era dela, que ela fazia o que ela queria. Percebi o problema da outra senhora que estava com os filhos pequenos. E o que foi que eu fiz? Eu chamei os filhos dessa senhora. Eu chamei os filhos dessa senhora e pedi para que eles fossem à casa da senhora que tinha os filhos pequenos e ficassem no local. E para que a mãe fumasse enquanto eles estavam lá. Eles sentiram a quantidade de fumaça que estava entrando na casa da moça. Eles sentiram na pele o que a moça estava sentindo. E você sabe quem ajudou no acordo? Os filhos. Que convenceram a própria mãe do mal que ela estava causando a ela e aquelas crianças. E eles entraram num acordo e ela foi fumar num local, que seria na área de serviço, onde não estaria vindo para o local onde as crianças ficavam. Entende? Então, assim, eles compuseram algo, mas a partir de uma... Sabe, se colocar no lugar do outro? É uma ferramenta que a gente usa muito na mediação. A empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Esse eu acho que é um princípio que mudaria a humanidade. Não só o condomínio. Porque toda vez que você vai agir com alguém, se você pensar, se fosse o contrário, eu gostaria que a pessoa fizesse isso, ou falasse isso, ou agisse desse modo comigo. Então, trate ao outro como você gostaria de ser tratado. Então, a gente tem essa ferramenta na mediação que ela traz muito resultado, que a gente usa, né, de diversas formas que a gente usa. Nesse caso, eu entendi que eu precisava de alguém para se colocar no lugar. Como ela não queria, né, os filhos poderiam ser essas pessoas. Enfim. Então, vocês percebem que essa questão, como o Rildo trouxe da droga, ela pode ser uma questão judicial, mas que nem sempre isso vai resolver o problema? Não é com a sentença que isso vai se resolver? Então, o quanto que é importante ter um tratamento adequado a esse problema para que o interesse de ambos possam ser atendidos com o máximo de respeito, né? E sejam estabelecidos os limites de cada um. Entende? Que, na verdade, quando se busca uma solução, principalmente para pessoas que convivem, né? É nesse sentido, de que o que faremos para continuar convivendo, né? Então, são diversos tópicos, né? Então, nós temos esses métodos... Oi, diga, Cláudia. Não, aproveitando, o Rui pergunta assim, quando se usa a lei de stalking em conflitos? Não sei se... Aí já é um outro tema, né, que a gente vai poder aprofundar depois, num outro momento, porque o que é que a gente pretende hoje aqui? Hoje a gente está dando uma ideia geral, né,
porque tem outra, eu não quero falar especificamente dessa, como eu não quero falar especificamente da questão da violência doméstica, então tem determinados temas que teria que ter um momento muito mais aprofundado, né? Então, eu acho que não tem problema, mais para frente a gente pode fazer um outro com temas que vocês escolherem, tá? Porque, por exemplo, só sobre violência doméstica tem um monte é um mundo de coisas. Então, eu gostaria de não estar me aprofundando em nenhum tema específico, né? Porque eu penso em trazer ainda os conceitos acerca do método, acerca de como utilizar, de quem pode utilizar, de como o síndico vai utilizar isso no seu dia a dia. Então, eu vou pedir para ele para esperar um pouquinho, que a gente, mais para frente, faz alguma coisa nesse sentido, né, específica. Então, assim, nós temos os métodos extrajudiciais, né, que a gente atua, que é um método confidencial, ou seja, a mediação, ela é um método onde a confidencialidade, o sigilo é mantido, diferentemente, né, do judicial. As partes, o mediador, ele não pode ser testemunha, ele não pode ser utilizado numa ação futura, se houver. O que acontecer ali, fica ali, não tem nada, vamos dizer assim, formal, o mediador ele vai facilitar, né, essa negociação, facilitar essa comunicação entre as partes. Ele tem um baixo custo, né, infinitamente menor do que o judicial, porque o mediador ele recebe por hora trabalhada, né, e é mais rápido, né? Quais são esses métodos extrajudiciais que a gente mais utiliza, né? Na verdade, a gente utiliza a mediação, a conciliação, a arbitragem. Como eu falei para vocês, a mediação, cada método é eficaz para determinado tipo de conflito. Não existe um método que atenda a todos os conflitos. No caso da conciliação, ela é um método eficaz para conflitos pontuais, onde as pessoas não convivem. Então, a conciliação ela é boa para trânsito, para consumidor, para situações de conflito, onde as pessoas não vão se ver mais, não vão ter um relacionamento, ou não vão conviver de algum modo. A mediação ela é muito eficaz para onde há esse vínculo continuado, como eu falei para vocês, condomínio, vizinhança, escolar, organizacional, familiar, mais importante ainda, né? A arbitragem. Qual é a diferença da arbitragem para esses métodos e da arbitragem para o judicial? Na mediação, vamos começar da base. A base de resolver um conflito é a negociação. A negociação são duas pessoas, duas partes, que vão conversar, somente elas duas. Então, você tem um problema com seu vizinho. Você e o seu vizinho vão conversar, ou o síndico com um condômino vão conversar para resolver um problema. Isso é negociação. Quando você não consegue negociar, ou seja, entre essas duas partes, você chama um terceiro. Você chama uma terceira pessoa para resolver, que pode ser um mediador, que pode ser um conciliador, que pode ser um árbitro, que pode ser um advogado e que pode ser um juiz. Quando você chama o advogado, ele pode chegar para você e dizer: esse problema que você tem, a gente pode resolver ele por mediação, a gente pode resolver ele por arbitragem, a gente pode resolver ele na justiça, ou o próprio advogado pode ajudar as partes a negociarem. Ele não está agindo como mediador, ele está agindo como negociador, que tem diferença entre negociação e mediação. A mediação, ela trata mais o conflito, além do acordo, ela vai tratar a comunicação entre as pessoas. O caso da negociação, o foco é mais no acordo. Ela não trata tão profundamente o conflito. Então, no caso da arbitragem, esse terceiro, em vez de ser o juiz, ele é o árbitro. Qual é a diferença? Ele também vai dar uma sentença arbitral, que a gente chama, como juiz. Mas a diferença é que o árbitro,
ele é escolhido pelas pessoas, pelas partes. Então, vou dar um exemplo. Os condôminos estão com um problema sério de infiltração e eles querem resolver por arbitragem. Eles vão escolher um árbitro, que ambos estejam de acordo. Esse árbitro é um especialista naquele assunto. Então, vamos dizer que eles escolhem um engenheiro que tem especialização nessa área de infiltração, de construção civil e tal. Eles pegam esse engenheiro, eles escolhem ele para ser o árbitro, ou esse engenheiro ele vai dar uma decisão extrajudicial, então ele vai dar uma sentença, e como o juiz daria, só que é extrajudicial e que tem validade jurídica. Então, a lei prevê isso. A lei prevê que você pode resolver por arbitragem, a lei prevê que você pode resolver por mediação, por conciliação, ou pode ir para a justiça. Na justiça, a diferença é que é um juiz concursado e que ele não é escolhido, ele é sorteado. Então, seu processo vai ser sorteado para aquele juiz e você não tem a garantia de que aquele juiz tem o conhecimento técnico para resolver dar a sentença dele. Muitas vezes ele não tem essa expertise e ele chama o quê? Um perito, para que esse perito dê um parecer e, a partir desse parecer, ele tome uma decisão. Não é assim? Então, quando você escolhe um método extrajudicial, você está escolhendo uma forma mais rápida, menos custosa e que possa atender seus interesses de modo mais efetivo, sem precisar recorrer ao judiciário. Aqui, eu tenho aqui a lei de mediação, que é a 13.140 de 2015, quem quiser depois pode estar pesquisando a lei, lendo a lei, que vocês vão ver lá todos os pressupostos e princípios, né, da lei de mediação. No novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105, de 2015, ou seja, você vê que todos os dois foram promulgados em 2015, né? Então, assim, de 2015 para cá foi que efetivamente começamos a tratar os métodos autocompositivos como legítimos. Por exemplo, eu trabalho com mediação desde 2020, do ano 2000. Há 20 anos eu trabalho com mediação. Só que antes era projeto de lei, não era lei, mas a gente já trabalhava com isso. Então, com a lei, os advogados e a área jurídica realmente começou a ter uma maior relevância, e principalmente na pandemia, porque a partir da pandemia, quando a justiça estava sem funcionar, né, ficou um tempo sem funcionar, muitos advogados procuraram a mediação para resolver, porque eles não podiam esperar terminar a pandemia, a justiça voltar para resolver um problema que estava acontecendo agora. Então, diante da necessidade de solução rápida, eu nunca atendi tanto como na pandemia. Nunca trabalhei tanto. Porque os advogados vinham desesperados, e era de tudo. Era assim, visitação dos pais que estava interrompida, o pai estava sem poder ver o filho, questões de regulamentação de visita, questões de condomínio, onde as pessoas ficaram em quarentena, ficaram dentro de casa, home office, e os problemas se avolumando nos condomínios. Então, assim, uma casa com 3 crianças encapetadas dentro de casa, fazendo barulho, e o outro tendo que fazer reunião do lado, e o de cima, né, fazendo reforma em plena pandemia. Então, assim, foi um festival de conflito. Tinha para todo gosto. Então, assim, eu era chamada por minuto, e era assim, de família a briga de vizinho, a condomínio, que os condôminos não respeitavam as normas, não descia sem máscara, ia para a piscina quando estava interditada. Olha, foi uma loucura. Mas possibilitou o quê? Como toda crise é oportunidade de crescimento, houve a oportunidade dos advogados conhecerem uma nova forma de resolver problema e dos condomínios também conhecerem uma nova forma de resolver os problemas.
Então, depois vocês podem ver no novo Código, né, de Processo, nessa Lei 13.105, a implementação dos métodos como meios de solução de conflito. E desde 2010, que veio a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que ele inseriu, né, começou, né, com a questão do sistema multiportas. O que consiste o sistema multiportas? Um sistema onde existem diversas possibilidades de resolver as questões. Então, é como se cada método desse fosse uma porta, por isso o sistema multiportas, né? Onde você tem diversas portas, diversos caminhos para resolver o seu problema. E foi a partir dessa resolução que veio todo o incentivo do próprio Conselho Nacional de Justiça para que se implementassem câmaras, implementassem núcleos, vieram os SEJUSCs, que são os núcleos de solução, né, judicial de conflito. Na própria lei de mediação, se você hoje entra com uma ação na justiça, a primeira coisa que a lei diz é para você passar por uma sessão de mediação para ver se há como compor. Então, como a maioria não conhece, ela acaba declinando, diz que não quer a mediação e continua na judicialização. Por muitas vezes, falta de conhecimento mesmo, de informação mesmo, né? Então, o que é a mediação, gente? A mediação é esse terceiro que é chamado para aquele problema, para aquele conflito, onde ele vai facilitar essa comunicação, né? Assessorando essa negociação entre as pessoas, entre as partes, e quem vai trazer a solução são as próprias pessoas. Esse, para mim, é o maior ganho da mediação. Por quê? O que é que a gente vê na justiça? Quem dá a solução e a sentença é o juiz. E o que é que acontece? Quando ele diz como resolver, ou o que é que ele acha que tem que resolver, aí terminou o processo, ele deu a sentença, ele disse o que é que cada um tem que fazer, daqui a 2 meses ninguém está cumprindo a sentença. Por quê? Porque é mais fácil nós estarmos comprometidos com as soluções que a gente cria do que com as soluções que alguém nos impõe. É mais fácil a gente cumprir algo que a gente se veja participando, né, do processo, do que algo que a partir de hoje você vai ter que... A própria pessoa diz assim, eu não vou fazer, ele está mandando, não, eu não vou cumprir. Então, a gente percebe que são sentenças que se tornam novos processos. Porque na hora que isso não é cumprido, o advogado vai ter que ir de novo na justiça, tomar providências porque não está sendo cumprido. Percebe o dano que isso causa ao conflito, às pessoas no condomínio? Além do que, espera aí que eu concluo, ele passa a palavra, Rildo. Além do que, é um procedimento, a mediação é voluntária, ninguém pode ser obrigado a fazer mediação, você convida as pessoas, porque senão não funciona, mediação obrigada não existe, e é um procedimento confidencial. O mediador, ele é imparcial, ele não pode tomar partido, né? E ele não dá solução, não é ele quem vai dar solução, ele apenas vai facilitar para que as partes construam essas soluções, inclusive com a ajuda dos advogados, porque os advogados participando da mediação, eles são assessores das partes. Então, eles podem estar dando ideias criativas, trazendo soluções para que o cliente dele apresente, ele pode estar cooperando para que seja uma mediação exitosa. Então, o advogado que conhece de mediação e tem uma habilidade de consensualidade, habilidade de cooperação, ele ajuda muito dentro de uma mediação. Diga, Rildo. Eu lendo as mensagens aqui do bate-papo, né? Sim. É um assunto que realmente mexe com a cabeça de todo mundo que convive em condomínio, que trabalha com condomínio, esse assunto mexe. E, lógico, quando surge uma possibilidade de
resolver conflitos, isso mexe com todo mundo, né? Rui está perguntando aqui, ó, você já teve casos de conflito entre porteiro e síndico ou não é concebível, né? Já aconteceu alguma vez de conflito de utilizar a mediação entre porteiro e síndico? Sim, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, que eu vou trazer para vocês um panorama de como a mediação pode ser utilizada, né? Quem pode utilizar, como pode utilizar. Aguente só um pouquinho, Rui, que eu estou chegando lá. Aí só para finalizar aqui com o Rui, ele fala que a administradora poderia ser utilizada, né, como para mediação, tá? Agora, Rui, eu vou dizer por experiência própria, como síndico, não como especialista de mediação, que especialista aqui é a doutora Rosane. As pessoas nas administradoras, na sua maioria absoluta, não estão preparadas para trabalhar na mediação. Não estão. Elas estão preparadas para lidar com, boleto, faltou a pasta de prestação de contas, faltou isso, a folha de pagamento dos funcionários, ou seja, eles não são preparados para isso, infelizmente. Deveria realmente ser um elo entre na administração condominial, uma boa administradora deveria ter esse viés, mas infelizmente não tem. Eu sinto muito dizer isso, mas realmente é muito complicado. Não tem preparação para isso. Na maioria das vezes, tá, gente? Não vou generalizar, porque eu não conheço todas as administradoras, mas aqui em Salvador, deixa a desejar nesse quesito mediação de conflitos, tá? Em relação à administradora. Porém, também não é uma atribuição, é porque a administradora já tem também muitas atribuições, tá? Então, ela não funciona como mediadora de jeito nenhum. E em muitos casos, só coloca panos quentes e não resolve nada. Com relação a isso, eu vou falar mais lá na frente, mas eu vou adiantar uma parte aqui. Geralmente, quem me demanda são os síndicos, dificilmente administradoras. Mas tem uma administradora que é parceira minha e que é como se eu tivesse nessa parceria, assim, ela me terceiriza. Então, quando ela vê uma situação, ela me chama e oferece isso ao condomínio, entende? O que é que falta, gente? Informação. Divulgação. Minha vida é divulgar isso. Porque, assim, a maioria não conhece realmente. Olha que eu participo de evento, eu falo em live, eu vou em condomínio, mas, assim, é importante que os condomínios levem, por exemplo, uma palestra sobre o tema. É importante que as administradoras se leve isso para dentro das administradoras. É importante que a gente fale isso para os advogados, é importante que a gente fale isso para os funcionários. Entende? Porque, na verdade, a gente precisa levar também capacitações para dentro dos condomínios. Então, assim, não é só o síndico que tem que ter as habilidades da mediação ou ser capacitado em mediação. É bom que, mesmo que o síndico faça a formação, depois ele leve, por exemplo, um treinamento para dentro do condomínio para que a equipe administrativa tenha o treinamento, para que eles tenham ferramentas para lidar com o problema, porque isso vai diminuir o impacto no síndico. Se o próprio funcionário tiver habilidade em lidar com alguma situação, antes disso chegar ao síndico, vai evitar muita coisa. Ao contrário, às vezes, por falta de habilidade, o próprio funcionário ou colaborador aumenta o conflito, e quando vem para o síndico, já vem um conflito escalado. Entende? Então, assim, quando a gente fala em mudança de cultura, a gente está falando em os condôminos saberem do que se trata, a gente está falando da equipe administrativa saber do que se trata, a gente está falando do síndico, está falando de todos começarem a ter informação sobre o tema. Entende?
que isso é que vai fazer com que as pessoas tenham interesse, tenham curiosidade, queiram saber mais, experimentem. Uma pessoa que experimenta uma mediação uma primeira vez, com certeza ela vai querer utilizar outras vezes e vai indicar, né, para outras pessoas. Então, na verdade, é romper com esse preconceito, no sentido de pré-conceito, né? Ele já tem um conceito de que não funciona, que é uma coisa utópica. Então, assim, aí eu pergunto para vocês, né? Quais são os gatilhos de preconceito que vocês tiveram ao ouvir o tema, né? Como vocês lidam com o novo? Como vocês lidam com a inovação? Como vocês estão abertos à inclusão de novas possibilidades dentro da gestão de vocês? O quanto que disruptivo quanto disruptiva é a gestão de vocês? Ou quanto vocês ou os síndicos, de modo geral, podem estar numa zona de conforto, onde ele se defende mais do que atua? E o quanto ele busca ferramentas que o auxiliem, em vez, às vezes, de ficar na queixa? O quanto ele age para realmente mudar, ou o quanto, às vezes, ele fica na queixa e se sentindo refém de uma situação da qual ele tem consequências desastrosas, tanto a nível administrativo, como a nível de saúde, como a nível psicológico. As consequências disso são diversas, né? Os impactos. Então, voltando aqui, para a gente chegar um pouquinho... Então, essa mediação condominial, ela, como eu já tinha falado, né, antes, para essas pessoas que possuem vínculo, né, que pode ser diversos atores, como eu vou falar mais para frente, e ela é pacífica, porque ela vai tratar o diálogo como premissa. Pode ser que não dê certo? Pode. Se não der certo, faz o quê? Judicializa. Mas se tentou. Ela é eficaz para tudo? Nem sempre. Mas se você conseguir resolver por mediação 60% dos conflitos, nossa, você só vai ter desgaste com 40%. Então, assim, ela trabalha essa questão da comunicação, que passa a ser mais clara, objetiva, e devolve às partes a responsabilidade pelo problema que cria. Porque a gente vive numa cultura que a culpa sempre é do outro. A gente nunca se responsabiliza pelo problema que a gente tem. Então, assim, a culpa é do condomínio, a culpa é do vizinho, a culpa é do governo, a culpa é da administradora, a culpa... Eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, não existe. Para todo conflito que se cria, existem dois corresponsáveis. Então, risquem essa palavra de culpa. Nós somos responsáveis. Ah, mas eu não fiz nada. Às vezes, por não fazer nada, foi que se criou o conflito. Às vezes, a pessoa tem a ideia de que, para estar no conflito, você tem que estar na briga, você tem que estar, né, agindo do mesmo modo. Não. Às vezes, a pessoa ser indiferente ao que o outro está falando, não escutar o que o outro está dizendo, não atender o outro, ela está aumentando o conflito. Então, às vezes, por exemplo, você procura um vizinho para resolver, o vizinho bate a porta, não lhe atende, você se sente indignado, ele está aumentando ou está resolvendo o conflito? Aumentando. E ele diz assim, eu não disse nada, eu nem gritei com ele. Mas você usou de indiferença, e usar de indiferença é uma forma de você aumentar o conflito. Usar de sarcasmo é uma forma de você aumentar o conflito. Usar de ironia é uma forma de você aumentar o conflito. Então, assim, existem diversas formas que a gente atua, que a gente está aumentando esse conflito, em vez de estar solucionando ele. Ou seja, todos nós somos responsáveis pelos conflitos que temos. De alguma forma, a gente retroalimentou aquilo. Ou porque não deu atenção, ou porque não cuidou, ou porque pagou na mesma moeda, ou porque não cuidou daquilo, ou porque não conversou, enfim. Aquilo criou
Virou uma bola de neve e agora a gente tem um grande problema pela mão. Qual é a primeira atitude? Culpar o outro. A gente tem sempre duas atitudes terríveis. A primeira é culpar alguém e não se colocar como corresponsável do problema. E a segunda é querer que um terceiro, que alguém diga o que você deve fazer, quem está certo, quem está errado. Que isso é uma postura infantil, de uma cultura infantilizada, onde a gente coloca na mão de alguém a nossa própria vida e as nossas próprias soluções. Então, o que é você ter maturidade emocional e você ter uma postura mais cidadã? É você assumir a responsabilidade pelo que você fez e pelo conflito que você tem e você decidir a sua solução. Você não precisa de alguém para dizer o que é o melhor para você em termos de solução. Nós somos responsáveis pelas soluções que nós criamos. E quando a gente cria a nossa solução, a gente se compromete mais com ela. E o cumprimento, por isso que tem aqui, pacífica e sustentável dos conflitos. Por que o termo sustentável? Porque a sustentabilidade vem dessa possibilidade de nós construirmos a solução, nós nos comprometermos com essa solução. E por isso que a maioria dos acordos de mediação, eles são sustentáveis, porque as próprias pessoas decidiram como vão resolver eles. Certo? Além do que, esse método, né, tem presente não apenas as regras do regulamento interno, mas o fator humano. Então, não é só uma regra ou um modo estabelecido dos condomínios de resolver, mas é uma forma a mais que os condomínios têm, uma ferramenta a mais que os condomínios têm de criar essa cultura mais respeitosa, mais cooperativa, mais consensual, né, implantada dentro dos condomínios. Queria falar alguma coisa? Deixa eu terminar só essa parte aqui da mediação, que a gente vai entrar em outro aspecto, né? Então, assim, isso tudo eu já falei, viu, gente? Eu só estou passando rapidamente, assim, né? Que essa unidade condominial autônoma, do ponto de vista jurídico, então, juridicamente, a sua unidade condominial é autônoma, mas, na realidade, ela faz parte desse todo. Então, ter consciência dessa visão sistêmica faz com que você veja que os atos, né, individuais, os atos isolados, eles trazem consequência para o todo, né? E então a mediação ela trabalha essa convivência coletiva e essa consciência coletiva, certo? Antes de eu entrar aqui, eu vou voltar aqui. Antes de eu entrar, eu queria saber se alguém queria comentar, se Hildo quer falar alguma coisa, Cláudia, Eduardo, se alguém que está aqui. Não, só que os slides não estão passando, a gente ainda está naquele do condomínio, do... Jura? Juro. Meu Deus! Me pare quando acontecer, Cláudia, para eu não ficar perdida aqui. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Não sei por que isso. Esse aqui vocês viram? Não? Meu Deus. Não, como seja, que talvez, Aqui, ou ó. depois você manda para a gente. Mas eu vou passando. Aqui eu falei de como resolver os conflitos, que seriam os métodos extrajudiciais, certo? Aí eu vim para as formas de resolução dos conflitos. Estão vendo? Ok? Aqui eu falei dos métodos extrajudiciais, que seria mediação, conciliação, arbitragem. Estão vendo? Aí é a parte normativa que eu trouxe, né, que é a lei de mediação, o novo código de processo, né, a você resolução... colocar, talvez, em apresentação, porque ele não está na tela cheia. Talvez, se você colocar na tela cheia, passe, a hora que você mudar, passe para a gente. Eu coloquei. F5, eu acho. Deixa eu botar aqui para ver.
é que tá aí? A tela não tá cheia? Tá cheia? Não. Não? Espera que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou compartilhar a tela de outro modo para ver se agora vai. E agora, foi? Como é que tá aí? Tá no marco legal, mas não tá a tela cheia ainda. Mas qualquer coisa segue Agora, assim. agora está? Não. Deixa eu ver aqui de novo. Eu vou tentar entrar por aqui. Agora tá? Tá? Ela tá, mas a gente tem que fechar a janela do Zoom, então, porque tá com a janela toda. É isso que eu vou fazer. Tá ok Isso, agora agora? tá. Tá. Ai, graças a Deus. Então, aqui vocês estão vendo aqui? Então, aqui eu falei, né, da mediação, da questão do seu método extrajudicial, né, não adversarial, que a gente trabalha com ganha-ganha, extrajudicial ou judicial, porque pode ser através da mediação judicial ou da mediação extrajudicial, ou seja, antes de entrar na justiça, você pode fazer uma mediação extrajudicial, ou se você der entrada na justiça, você pode fazer uma mediação judicial. Aqui a função do mediador, né, imparcialidade, e as partes como autoras de suas soluções, é um procedimento voluntário, ninguém pode ser obrigado a fazer, confidencial. E depois eu falei aqui da mediação condominial, né, que ela é importante. Tá ok? Vocês estão vendo a tela? Acho que agora ficou. Mediação, Lei 13.140. Oi? Assim, mediação, Lei 13.140. Aqui, né? Isso. Aí vem a mediação condominial, é o modo adequado de tratar os conflitos. Exatamente. Aí eu trouxe aí as diretrizes, né? O que traz, né? Essa lei e esse método, né? Qual é o objetivo dele? Então, ele é eficaz para quem possui vínculo, partes que possuem vínculo, no caso do condomínio é bem eficaz, né? E tem a possibilidade de uma solução pacífica, né? Dialogada e sustentável. A gente trabalha muito a comunicação, então favorece essa comunicação entre as partes, onde essa negociação e essa comunicação, o diálogo foi perdido em algum momento desse conflito, né? E que ela é importante não só na questão do regulamento interno, enfim, nas convenções, mas como um fator de convivência mesmo, né? Um fator humano, onde ela possa ser implantada como uma cultura, né, de colaboração. Vendo aí, uma unidade condominial é autônoma? Não, está parado na mediação, Lei 13.140. Eu não sei por quê. Agora, vocês estão vendo, a unidade é autônoma? Ah, sim, sim, sim. Uma unidade condominial é autônoma do ponto de Isso, vista jurídico. Perfeito, perfeito. Tá sim. isso. Então, eu falei disso, né, que a importância de que, apesar de juridicamente essa unidade condominial ser considerada autônoma, mas de fato, né, ela faz parte de um todo. Eu queria parar um pouquinho para ouvir vocês, porque eu vou agora falar um pouco entrar de fato em como você aplicar essa mediação dentro do condomínio. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rildo, vocês ou alguém que está participando? Essa live teria que ser umas 3 horas, doutora, porque é muita coisa interessante e nosso tempo já estourou. Ai, Nossa, meu como Deus, passou jura? rápido.
Deixa eu até Oh, meu perguntar, Deus. pessoal. Normalmente a gente termina 8h30 as lives que a gente faz, mas aí até vocês querem continuar, vocês querem marcar outro dia. Agora, então, a gente pode até abre o microfone e dê opinião aí, o que não sei. A doutora está com tempo. Se quiser, eu posso concluir esses slides aqui, vocês é que sabem. Se quiserem dar opinião, fiquem à vontade, por favor. Eu posso ficar, Cláudio. É o quê? Pode ficar. Ah, tá bom. Estão Então, escrevendo no chat, eu acho. A Roberta falou para tentar. Eu acho que vamos tentar terminar, Rosane, a gente tentar fazer um fechamento aqui e depois a gente talvez faça uma outra, até com que vier mais pergunta, porque realmente é um assunto muito amplo, né? Tem muita. E não adianta também falar de uma forma corrida, né? Eu acho que é importante, né? Eu acho que eu vou terminar, então, com esse slide aqui, que eu vou passar. Vocês estão vendo quando utilizar? Sim. Acho que eu vou terminar com esse slide, então, aqui, que é muito importante que vocês saibam, né? A mediação, ela pode ser utilizada entre diversas partes, né? Entre condôminos, entre o condomínio e o condômino, entre o condomínio e terceirizados, enfim, todos os stakeholders, entre o condomínio, né? Aqui está errado, vou aproveitar e mudar aqui, que a gente faz na hora, não espera acontecer. Entre condomínios, né? E administradoras. Enfim, gente, por quê? Porque são relações continuadas. Vou dar um exemplo. Às vezes o condomínio ele está com uma terceirizada que ele está tendo um problema com ela e às vezes ele tem um conflito com relação à entrega que ela está fazendo ou à qualidade do que ela está entregando, a questão do prazo, tem que mexer em alguma cláusula contratual com essa terceirizada e nem sempre ela quer cortar o vínculo com essa terceirizada. Ela não quer perder, às vezes na região dela só tem vamos dizer, dois fornecedores. Ela não quer cortar o vínculo. Se ela for para uma briga judicial, provavelmente ela pode ter a possibilidade de perder aquele fornecedor. Então, em vez de você judicializar e criar um problema até maior, você resolve através de mediação. E a mediação ela funciona para você fazer ajustes contratuais que não estão funcionando. Por quê? Porque, às vezes, determinados contratos são feitos pelo jurídico, muitas vezes sem ouvir as partes envolvidas no detalhe, e que, na hora da operacionalização desse contrato, surgem as dificuldades e os problemas. Às vezes, são falhas de comunicação. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, todo condomínio que eu atuo, eu faço uma pesquisa com eles, né? Com relação aos conflitos. Quase 70% dos conflitos são oriundos de má comunicação. Perfeitamente. Comunicação escrita, comunicação verbal, comunicação não verbal, enfim, a comunicação, comunicação no WhatsApp, que gera muito conflito, enfim, a comunicação, de um modo geral, é um grande problema que precisa se criar habilidades para resolver. Então, quem tiver dúvida, né, eu vou deixar meu contato aqui, para quem quiser entrar em contato. E O pessoal que fizeram algumas perguntas aí no chat, né, pode solicitar com a doutora, né, doutora, pelas redes sociais, e ela responde com certeza. Sim, vai ser um prazer escutar vocês. Eu vou deixar aqui meu contato, não sei porque eu não estou conseguindo fechar isso aqui.
Podem fazer. Voltando à questão da comunicação, voltando à questão da comunicação, a falta de preparação também de alguns síndicos, gerentes, administradores, também gera muito conflito, principalmente com a administradora, ou seja, não sabe o que solicitar, não sabe a forma correta de solicitar algo, pede qualquer coisa a qualquer hora, de qualquer jeito, né? Isso gera muito conflito também. Então, nós, gestores, precisamos saber o suficiente, pelo menos para pedir da forma correta, solicitar da forma correta, para que a gente tenha um resultado a contento, né? Sim. Isso é muito importante. A comunicação é essencial. Às vezes, estabelecer uma comunicação já resolve uma questão de conflito. Sim. Né? Aquela comunicação sem ruído, o endomarketing bem feito no condomínio, isso diminui drasticamente a questão conflituosa. Ou seja, a comunicação é uma ferramenta de gestão que pode salvar ou acabar com qualquer gestor. Sim, com certeza. Alguém fez mais alguma pergunta? Ou você queria comentar alguma coisa, Cláudia? Ou Eduardo? Ou alguém, Não, né? achei muito bom. Algum A de Roberta vocês. comentou aqui que ela amou a live, que foi sensacional. O André falou que o excelente tema, parabenizou o Rildo, que ele é sempre um show à parte aqui, ó. E é mesmo. André E eu acho Ramos é um colega fantástico, é um síndico profissional maravilhoso também. É uma pessoa muito gente boa, muito gente boa. E você ia disponibilizar o e-book, né? Eu acho que a gente pode finalizar, ver o que você vai disponibilizar o e-book. A gente tem o grupo, lá vocês podem colocar comentário, eu vou ver o que ela vai disponibilizar o vídeo, o que ela vai mandar, a gente manda no grupo. Na verdade, o e-book eu vou disponibilizar para quem está aqui. Porque quem ficou até uma hora dessa merece merece algo mais. E como é que você quer que eles façam? Que eles entrem em contato no Instagram com você? Como que você prefere? Você tem a relação do e-mail deles? Você pode mandar para mim a relação do e-mail deles, e aí eu mando. Quem puder, então coloca, pessoal, coloca o e-mail no chat, quem quiser o e-book, que daí eu deixo gravado, eu passo para ela o e-mail para quem está colocar no chat aqui para gente. Pronto. Olha, eu também quero. Eu vou mandar para você também, querido. Para a Cláudia também. Uma outra coisa também foi que eu fiquei de mandar também, Cláudia? Os slides, né? Se você puder mandar os slides também, depois a gente disponibiliza para o pessoal. E aí eu acho que você tem um workshop para síndico, né? Que você falou que que é um workshop de mediação. Quer dizer, mediação, né? Só para entender, explica aí você. Na verdade, é um workshop, até o Rildo já fez, né? Que é um workshop para gestão de conflito para síndicos, que eu vou estar fazendo, vai ser online, né? Vai ser no dia... Deixa eu ver aqui o dia qual é mesmo. Vai ser num sábado pela manhã. Vai ser no dia 12 de maio. Isso é um workshop onde a gente vai trabalhar vários conceitos. Eu trabalho comunicação, tem certificado, vai ser feito pela Duo Mediar, né? A gente dá certificado e aí quem quiser, é uma coisa que eu queria explicar para vocês. Como é que o síndico, quando ele tem acesso às ferramentas da mediação, ele é mediador? Não. Para ser mediador, o síndico precisa fazer uma formação em mediação. Essa formação em mediação são preconizadas pelo CONIMA, eu sou superintendente do CONIMA, o CONIMA é o Conselho Nacional de Mediação e Arbitragem, que é nosso órgão, vamos dizer, regulador, nosso órgão máximo, e ele preconiza uma capacitação mínima de 100 horas. Então, geralmente, a gente faz uma capacitação de
de 40 horas teóricas e 60 horas de prática. Mas, isso quando o síndico quer ser mediador. Então, ele não vai atuar como síndico, ele vai atuar como mediador em outros condomínios. Entende? Então, ele pode oferecer o serviço dele de mediador em outros condomínios. No condomínio dele, geralmente, ele não atua como mediador. Por quê? Porque um dos papéis do mediador é a imparcialidade. Então, no condomínio onde ele atua, esse papel pode ficar comprometido, essa imparcialidade pode ficar comprometida. Então, como é que o síndico atua no seu próprio condomínio? Ele atua como síndico, mas se utilizando das ferramentas da mediação. Entende? Ele utiliza de todas as ferramentas que o mediador tem para resolver aqueles problemas que vão aparecendo. Quando ele não consegue resolver com essas ferramentas, ele faz o quê? Ele procura um mediador, procura o advogado do condomínio, e o advogado, em parceria com o mediador, faz esse trabalho da mediação. Né? Então, a mediação ela é com as partes envolvidas e com os advogados das partes. Entende? Então, o síndico pode atuar com as ferramentas da mediação na gestão ou pode fazer uma capacitação em mediador e ser mediador nos diversos condomínios. Entendeu? Sem som, 12 sem é uma áudio. sexta-feira, não é sábado. O workshop então, é sábado 13? É maio. Deixa eu ver aqui, porque meu calendário, eu estou olhando aqui no... É sábado. É 13, né? Maio? É. Eu sábado estava olhando 13. errado. É maio, 13 de maio, a data. Então tá. Então, eu vou Bonita, fazer o né? seguinte, vou passar depois o e-mail de todo mundo que deixou aqui, e Eu aí... passo depois para você o card do condomínio. Agora, sim, quem for do Organize Seu Condomínio, né? Quem tiver com vocês, vai ter um desconto especial. Oh, A Roberta está perguntando quanto que é. já tem gente perguntando aqui quanto é o valor. O valor é 397, né? E aí, para o condomínio, para quem é daqui do Organize Seu Condomínio, eu posso estar dando 50% de desconto. Para quem assistiu a palestra, para quem deixou o e-mail aqui. É isso? Aí você que sabe como é que você quer criar essa regra. Diga aí o que vocês preferem. Não, então, a gente pode ver. Vamos passar aqui para quem fez a palestra, depois, se você quiser, a gente põe aqui depois no grupo, mas a gente conversa. Você que sabe aí como é que a gente vai fazer esse desconto aí. Maravilha, Com gente. certeza quem estava aqui vai ter. Então, perfeito. Não, isso que importa aqui, gente. Muito obrigada a todos, Rosane, Hildo. Assim, acho que foi uma noite de bastante conhecimento. A gente prolongou um pouquinho mais, mas eu acho que deu para aprender bastante coisa nova. Pelo menos para mim, né? Você aprendi bastante. Eu queria Obrigado, agradecer. pessoal. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, Cláudia, Eduardo. Obrigado, doutora Rosane, por ser essa pessoa maravilhosa, representa a Bahia de uma forma assim fantástica. Eu tenho o maior orgulho porque além de ser uma profissional fantástica, é um ser humano maravilhoso também, tá? Vocês precisam conhecê-la pessoalmente, que é fantástica, é maravilhosa. Então, gente, Veio muito para obrigado. Bahia, né, para conhecer pessoalmente. Pois é, né? A gente fazer um evento mas aqui, vai né? conhecendo mais. Vai conhecendo mais online também. Quem não pode vir à Bahia, vai conhecendo online. Faz workshop e tal, vai conhecendo. Hildo, movimenta um evento aqui presencial para trazer esse povo todo maravilhoso para cá, para a Bahia. Isso está precisando. Não, Cláudia? Uma delícia, eu quero acarajé, o axé da tema, Bahia é muito bom. Né? Eu vou falar com o Hildo depois para fazer isso, né, Hildo? Com certeza, com certeza. Vamos fazer.
Vamos movimentar as coisas aqui em Salvador para a gente fazer esse evento sim, tá? E aí, Cláudia, Eduardo, tá todo mundo convidado, hein? Quando tiver o evento aqui com a doutora Rosane, vocês estão convidadíssimos. Vai ser Nosso bacana, assim, evento, não é meu, não. Estar com Obrigada, você sempre é um gente. prazer, Hildo. Gente, eu gostaria de agradecer muito também a oportunidade. Eu amo o que eu faço, eu amo a mediação, eu amo ver. A maior alegria que eu tenho é quando eu vejo as pessoas resolvendo de uma forma mais pacífica, de uma forma mais respeitosa os problemas dela e quando a gente consegue mais pacificação dentro das relações, dentro das convivências. Eu acho que isso é o que mais gratifica na minha vida, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e tenho essa missão de ser multiplicadora disso, porque eu acho que a gente precisa, nossa sociedade precisa, nossas relações precisam, e que isso não se atenha aos condomínios, que isso vá para nossas casas, para nosso trabalho, para nossa vida. Então, enfim, me sinto abençoada por estar nesse caminho e quero que todo mundo venha para esse caminho também. Agradeço mais uma vez a vocês, Cláudia, Eduardo, a todos que ficaram aqui até agora. Estou à disposição. Quem quiser, no meu Instagram, Rosane Fagundes Mediadora, ponto mediadora. No... Onde é mais que eu tenho? Chega, eu me esqueci. No e-mail, rosanefagundes@duomediar.com.br. No meu site, rosanefagundes.website. Tem o meu canal do Mediador Empreendedor, que é no YouTube. Enfim, vocês vão acabar me achando. E estou à disposição para responder perguntas. Bom demais. E estou à disposição Tchau, para gente. qualquer Boa coisa. noite a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada. Boa noite. Depois eu vou mandar e-mail para ela e a gente manda o e-book. Tá Joia. bom. Um Tchau, beijo, tchau. viu? Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, queridos.